A santa paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Graça e paz. Neste vídeo eu quero compartilhar a experiência do inferno, em que eu vou relatar o arrebatamento que eu tive. Glórias ao Senhor. Alguns dias atrás, neste domingo que se passou, hoje é quarta-feira. Eu acredito que é mesmo domingo, na madrugada de domingo, em que eu fui arrebatado ao inferno e me foi mostrado os cristãos sendo atormentados, torturados. Naquele vale só tem cristãos. Aí não tem pessoas que não eram cristãs. Todas aquelas pessoas que eu via eram cristãs. Fiquem até o final do vídeo. Ajudem a compartilhar esse vídeo. Ajudem-lhe a compartilhar, porque vai servir de alerta, de edificação para a vida de muita gente. Amém. Nesse tempo que nos encontramos, amados irmãos, nós estamos a ver a grande escassez que há no meio do povo de Deus, muita dificuldade, muito desinteresse da parte de muitos cristãos. O povo de Deus está cego, o povo de Deus está dormindo, o povo de Deus não está a enxergar os seus perigos, ao qual se há encontrado. Deus sempre me mostrou, porque não é a primeira vez. Deus sempre mostrou, foram várias vezes, que o inferno tem muitos cristãos. O inferno é um lugar repleto, mas totalmente repleto de cristãos, irmãos. Vocês não fazem a mínima ideia daquilo que o Senhor já mostrou sobre o inferno com relação a crentes, com relação a cristãos. Os irmãos fazem a mínima ideia do que isso é. Os irmãos podem fazer a mínima ideia do que isso significa já. Irmãos, nós não estamos a falar de pessoas mundanas, de pessoas que não se interessavam com a obra e na igreja, se desenhar em Cristo, arrebatar o desenho de Cristo sobre si. Nós estamos a falar de pessoas que, quando em vida, servia a Deus, se entregou, se doou para Cristo Jesus. Mas por alguns deslizes, por algum momento, se caiu, se desfaleceu e se morre e se desce ao inferno. Estamos a falar neste sentido, porque muitas pessoas que eram cristãs, eram de ministérios, Rabashakata Rabadai, Libra Mansabia Kanda Labradácia, Eshanarika Labadácio, Rabasana Manai, Libro Satakamana Sheteke Lebrede, Remenesia Kando Shena Labadácia, Ilabranso Teke Alabadácia Nai, Enemenesi Kashanai, Lebracia Kando Shebia, Elamanta labradacia, elemenesi cando, achama cai lebrada, emanto checa labradacia na, esama cando shemana, eshemana e calabrada, ei, libra samanaika, ishaima lecando sheminikai, libra samanaya. Hey, Laman Sataya, Shelaman Sataya Nai. Shalabradassia Namayo. Esse é o tempo de despertar.
Esse é o tempo de despertar. Esse é o tempo de se consertar, porque já não há outro tempo. Alamasya Kandashaya. Shalabramanasya. No inferno, as almas estão justapostas umas às outras. Aí não se respira, ali não há descanso, ali só há choro, só há dor, sofrimento, arrependimento por eternidade. As pessoas não têm forças mas são obrigados a suportar o ardor do fogo, aquele fogo que arde. O fogo do inferno arde. Arde muito. Muitíssimo mesmo. Arde em milhões. Shalabradaya. Shamakanda Shaya Nerebadaya. Oh glória, Senhor. Deus seja louvado para todo sempre. Então saiba que Deus não vai ter misericórdia se você é cristão, se você na terra, quando estavas em vida, fazias a obra, se eras ministro de não sei quanto, Deus não vai querer saber. Se você perecer e for achado no teu pecado, descerás no inferno. Qualquer um de nós nos acontecerá assim. Por isso, amados irmãos, vamos vigiar, vamos nos alinhar, vamos nos estabelecer. Labradacia candolebradai. Shalabrakanda rabadaya. Esse testemunho é especialmente para Recalabradai. Esse testemunho é especialmente para os ministros, especialmente para pastores, profetas, evangelistas, missioneiros, apóstolos, doutores, todos aqueles que são ministros, todos aqueles que foram lhes confidenciados a funcionar na obra do Senhor. Lembra da Cianai. O vale do inferno dos cristãos, o Senhor revela, Deus revela que aquele é um vale específico, não que seja de todos os cristãos de uma só vez, mas é um vale que é reservado solamente para ministros, pessoas que pregava, que dirigia igreja, pastores, que deixou igrejas aqui na terra, que fundou igrejas, ok? Mas morreu e acabou no inferno. Aleluia. Profetas, evangelistas que ganharam muitas almas para Jesus, ganharam almas para o reino, doutores que ensinaram arduamente, seja corretamente ou erradamente, referente a todos. Então todos esses que morreram nos seus pecados e acabaram no inferno e estão no vale dos cristãos. Glórias ao Senhor. Então, no dia que me passou esse arrebatamento, eu não contava que eu haveria de ser arrebatado, não fazia a mínima ideia. E sucedeu, amados irmãos, que eu segui. Elaman sataya nimosebia. Para ir dormir, depois da oração,
Depois que eu orei, e até estava a fazer live, né? Depois da live de oração e louvor, depois que encerrei a live, né, do YouTube, então eu disse, eu vou dormir. Então, fui me deitar para dormir. E quando eu me deito para dormir, eu não conseguia dormir. Eu me jogava de um lado para o outro, e de repente o meu corpo começou a ficar como se vai morrer. Eu comecei a sentir alguma sensação que naquele momento eu não sabia explicar. Não sabia explicar. Mas eu, na verdade, Deus me fez saber. Aquilo era o gemido da morte. Normalmente, houve experiências que eu tive do inferno, para ser levado no inferno, eu estava morto, eu não estava vivo. A morte não é novidade para os cristãos. A morte não é novidade para mim, porque eu já vivi a morte. Porque eu já morri, não só uma vez. Deus faz voltar a vida com um sopro solo, com apenas um sopro de sua boca. O Senhor retorna à vida. Mas uma é a palavra que faz o Senhor não voltar à vida. A rejeição, palavra de rejeição. Então, eu na cama, sentindo tudo isso, e eu sei que eu começava a ver fluências, haveria fluires de magnetismos, umas forças magnéticas. E eu via o ambiente a ser como se fosse a preparar-se. O ambiente espiritual estava sendo preparado. E eu seguia sentindo fortemente de como aquilo se intensificava mais e mais, irmãos. Até que começou a suceder. Começou a acontecer, amados irmãos, que eu adentrei no mundo do espírito. Então, quando eu entro no mundo espiritual, e ali eu começava a ver, vou falar especificamente, né, só em relação ao inferno, porque depois passou multivisões, né, que trata-se de visões, de várias visões ao mesmo tempo, ok? As multivisões, elas acontecem muito quando a pessoa está a ser preparada para ser arrebatado, para ver o mundo espiritual, as multivisões. As multivisões, elas são necessárias para se absorver informações, uma informação atrás da outra, e juntá-las para se entender a mensagem do que a visão está a passar. Então, quando se me encontro no mundo do espírito, então se ampliou nas cavidades mais baixas da terra, e se foi nas profundezas, se abriu. Então eu via tantas carnes moídas. Eu via carnes atrás de carnes. Eu via um lugar cheio de carne,
E eu me perguntava, essa é carne, mas isso é carne, muita carne. Eu estou a ver muita carne como se no chão, como se paredes de terra, agrudalhado em todos os sítios. E eu via carnes pendurada. E eu quis saber, que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu fiquei sem saber, porque em momento algum me passava que aquilo era uma pessoa. Em momento algum me passava na minha cabeça que tratava-se de pessoas e exclusivamente de cristãos. Não qualquer pessoa, mas trata-se de pessoas que serviam a Deus, que faziam a obra do Senhor. E eu só fui entender depois que porque o inferno, ele se me apareceu, se abriu, a terra, a visão se direcionou no meu lado esquerdo. Eu não pisei no chão, fiquei flutuando. Eu fiquei só para observar, ok? Eu fiquei só para observar. Eu não poderia pisar naquele lugar. Sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que é isso, se é carne de animal, se é carne de quê? E eu pensava que era carne de animal, pensava que é carne de animal. Então, no meu lado direito, se apareceu uma certa distância, apareceu um homem de tudo preto, calça preta, casaco preto. O casaco era brilhante, tinha brilho, como daqueles casacos daqueles que cantam rock, que são roqueiros. Estava com um chapéu preto, estava com um óculos preto, e ele se bailava, e ele andava a dançar, e ele dançava danças flexíveis, e ele olhava para mim, e ele começava a falar, me prova, me prova, me prova que você é um homem de Deus, me prova que você é um homem de Deus. E ele falava essa frase repetitivamente, repetia essa palavra, essa frase, me prova que você é um homem de Deus. Eu lhe olhava e eu não lhe respondia nada. Eu me perguntava, esse homem é quem que está me perguntando assim? Eu quis saber. E ele vendo que eu não estava a perceber o que estava a se passar, que eu estava no inferno, ele deu conta que eu não dei conta. Acredito eu. Então, imediatamente ele passou uma informação que ele não era uma pessoa, ele é um demônio. Então ele fez eu saber. Ele fez eu saber que ele não era um ser humano, ele é um demônio. E quando ele me fez saber, ele olhou para o vale dos cristãos e ele começou a me dizer, me prova que você é homem de Deus. Eu não acredito que há homem de Deus, eu não acredito. E ele começava a falar essas palavras a rir, ele falava a rir, e ele falava triunfantemente, e ele triunfava, um triunfo muito vitorioso. Ele derrotou os cristãos, ele dançava a dança da vitória. Esse demônio vitoriosamente, ele, congratulations, ok? Exitosamente, ele se movia, se dançando, se bailando. Ele não parava de dançar, irmãos. Esse demônio não parava de mexer o corpo como se estivesse a dançar merengue.
a dançar merengue, a dançar salsa. Aquilo é salsa junto com merengue que ele estava a dançar, esse demônio. Santo Jeová, misericórdia. E ele falava: eu não acredito que exista um homem de Deus, porque eu estou a conseguir todos eles aqui. Eu estou a lhes trazer todos aqui. Me prova que você é um homem de Deus. Me prova, me prova. E ele estava tão feliz da vida dele, meus irmãos. Aquele demônio era tanta felicidade, tanta, mas tanta euforia. Eu não falava nenhum nem dois, eu só lhe olhava. E quando ele falou que aqueles eram homens de Deus, eu fiquei consentido, irmãos. Fiquei totalmente consentido. Eu fiquei muito triste. E eu achei que, pronto, né? Também vou ser lançado lá, porque o Senhor, né? Já vem repreendendo, o Senhor está a repreender a igreja, está a repreender o povo. Deus está a repreender o povo. E não tá a ter aquela mudança que o Senhor está solicitando. Eu me sentia meio que digno de ali, mas me foi somente levado para que eu visse, para que eu observar, que é para servir de alerta ao povo de Deus. Deus quando revela e Deus quando fala e manda falar, é para que haja mudança no meio do seu povo. Leman sabe akando, shemanan sotai. Ok? E eu olhava, sabe? E eu começava a ver como aquele procedimento se avançava, irmãos. Então, quando eu fui levado no inferno em espírito, eu não via cabeças, eu não via corpos, eu só via carnes moídas, eu não via rosto de ninguém. Ok? Eu não via. Eu só via carnes moídas. Mas depois de se passar esse momento, até o demônio chegar e começar a zombar, a fazer essa zombaria, já novas almas já tinham descido lá, mais novos cristãos já tinham descido, irmãos. E quando eu volto a olhar no lado esquerdo, para baixo, estou a ver, porque eu fiquei nos ares, nos ares. Já tinha muitas novas almas, já tinha novos almas, novos cristãos, novos homens de Deus, supostamente. Tinham acabado de cair no inferno. E eles nesse vale, eles não tinham roupa. Essas novas almas, eles não tinham roupa. Eles estavam nuas. Estavam nus. Os cristãos estavam nus. E sabe o que aconteceu? Haveria umas estruturas que passava lá as carnes, que foi moída, e os corpos entravam por uma outra cavidade dos cristãos e saía de outra extremidade que virava carne. Aquelas pessoas se convertiam em carne, entravam naquelas coisas moedoras. E o Senhor, é uma visão de 2021, se não estou errado, o Senhor já mostrou que todos os vales, o Senhor mostrou que essa já é a segunda visão, já é o segundo arrebatamento do inferno, que eu vejo pessoas a serem moídas. Já é a segunda vez. A primeira foi em 2021, se não estou errado. Amém? Depois vou fazer um rescaldo melhor. Se eu estiver equivocado pelo ano, depois eu vou corrigir em um outro vídeo, quando eu vou falar dessa visão, né?
que também tinha visto de... Mas aqueles não eram cristãos. Lá em 2021, propriamente falando, aqueles não eram cristãos. Meu Deus, essa visão do inferno é de cristão. E aquela outra visão que eu vi de também ser remoído não era de cristãos. Era de mundanos. Então, amados no Senhor, estavam nus. E aquelas coisas que seguravam a carne, que moviam as carnes, era o mesmo demônio. Tinham lá forças, não sei te explicar como é que isso funciona. Eu só sei que o inferno é como se tivesse vida. Vida, vida. Os demônios amam fazer isso. Amam moer o corpo das pessoas. Eles amam. Sharabadaya. Lebra Samanaya. Só Deus para ter misericórdia de nós. Só Jesus. Só Cristo Jesus na causa. É terrível, irmãos. Amém. Então, as outras visões eu vou passar no outro dia. Amém? Então não é brincadeira. Os cristãos estão no pecado. Existem muitas pessoas que são ministros, mas vivem uma vida de pecado. De pecado, de fornicação, adultério, a imoralidade sexual no seu geral, contendas, cristãos contendeiros, cristãos fofoqueiros, cristãos mentirosos, cristãos gananciosos, orgulhosos. Lá no Vale dos Cristãos tem todo tipo de ministros que fazia a obra no pecado. Está a fazer a obra, mas mente. Está a fazer a obra, mas rouba. Está a fazer a obra, mas está na fornicação. Está na masturbação. Está no adultério. Está a enganar a igreja. Está a enganar o povo de Deus. Alamachébia. Você que é ministro, fundaste a igreja cresceu. Você não deve se contentar com isso, porque muitos ministros naquele dia, Deus vai lhe mostrar que não ganharam de alma nenhuma. Se você não ganhou tua própria alma, como é que você vai ganhar a alma dos outros? Se você nem se ganhou, você precisa se ganhar. Você precisa se encontrar, você precisa se converter e entender que diante de Deus ainda não há aprovação de ministério sobre a tua vida. O Senhor tem rejeitado, Deus tem rejeitado mesmo. Muitas igrejas, muitos ministros. Eu não fico encantado. Eu não estou admirado, não fico com admiração nenhuma, irmãos. Hoje em dia, as igrejas virou competição, pastores fazem comparação, quem a igreja dele é mais grande, quem a igreja dele é mais numerosa, quem está a ter mais sucesso no ministério. Pastor que a igreja nunca cresce, a igreja nunca avança, esse não tem presença de Deus, esse não tem Espírito Santo. Só tem Espírito Santo, igreja que o líder segue enchendo. Isso tudo vem do inferno, isso tudo vem do Satanás, vem do diabo Satanás.
Todos esses estão no inferno. E muitos que estão aqui na terra, há muitos pastores que estão aqui na terra, está todo mundo lá no inferno também. A alma deles se reflete lá no inferno. Eu não me admiro com isso. Isso não é novidade para mim. Isso é triste e dói. Saber que há muitas pessoas, ministros, fazendo a obra, mas Deus não lhe conhece. Deus não lhes conhece. Já viram isso? Não lhes conhece para nada. É triste. O pecado faz você receber coisas que parecem ser de Deus, enquanto que não. Vai receber dons, vai receber unção, vai ser avivado, vai pensar que vem de Deus, não vem de Deus, está vindo do diabo. Está vindo Satanás. Labra da Cianaia. Quase que eu ia chorar no início de fazer essa live, mas me concentrei, este vídeo até, mas me concentrei porque não é fácil falar disso, irmãos. Não é fácil. Não sei se digo graças a Deus, senão eu ia ficar a chorar tanto. Porque isso é tão triste, amados irmãos. É muitíssimo triste mesmo. Só Deus para ter misericórdia de nós. Só o Senhor. Até quando? Xande Calabradaya. Então é isso. Clamemos a misericórdia do Senhor e que haja mudança no meio do povo de Deus. Eu também já tinha contado. Com relação ao Vale dos Cristãos, eu posso dizer que essa é a segunda visão que Deus mostra sobre o Vale dos Cristãos. Em termos de atormentação, de tortura e tormenta, essa visão de arrebatamento de espírito é a segunda vez que vejo torturas de moer, de pessoas a serem moídas. É a segunda vez. E em termos de vale de cristãos, também essa é a segunda visão que eu tive de vale de cristãos. A primeira visão que eu tive com o vale dos cristãos foi em 2017. 2017 eu já partilhei essa experiência no canal. Amém? Então, amados no Senhor, na primeira visão, quando eu fui arrebatado no inferno, mas eu fui puxado bem rápido diretamente para o inferno, lá em 2017, Shakalabadaya. Ei, meu Deus, isso está muito forte, meu Pai. Ai, Jesus. E que eu via cristãos, também eu via ministros, apesar de que aquele vale dos cristãos, não propriamente desse que só é especificamente homem de Deus, mas naquele aí tinha tantos ministros como cristãos comuns, cristãos por ali, que vai na igreja quando lhe dá na cabeça, cristãos domingueiros, está tudo no inferno. Então, lá em 2017, levado no inferno, vendo, mas o Senhor me levou e me mostrou Deus me levou lá no inferno só para lamentar, irmãos. Deus começava a lamentar. Porque lá no inferno tem uma alma que ele, quando estava em vida, era muito especial para Deus. E naquele dia, Deus me leva no inferno. E Deus aponta para uma daquelas almas. E Deus começava a falar com muita ternura na sua voz de lamentos. E Deus dizia que ele
me serviu 80 anos a servir a Deus. E Jesus Cristo lamentava esse ancião. E Jesus, o Senhor, começava a me dizer, foram 80 anos que Ele me serviu, foram 80 anos. Irmãos, não foram 80 dias, não foram 80 meses, foram 80 anos que aquele ministro serviu a Deus. Ele está no inferno. Quando morreu, ele acabou no inferno. E isso dói muito no coração de Deus. Dói muito. E o motivo dele ir para o inferno foi porque o Senhor Deus me disse que ele, como qualquer outro, cristão, achar que de tantos anos a servir a Deus, e isso já lhe salvaria. Muitas almas já pegou para tanta gente. Então, o motivo dele acabar no inferno foi ele se folgar nas suas atividades evangélicas. Ele quando estava em vida, ele quando errava, ele quando pecava, ele quando fazia errado. E o Espírito Santo de Deus lhe tocava, e o Senhor lhe tocava para ele se voltar, para ele se alinhar, para ele se converter das coisas erradas que ele estava fazendo, mas fazendo a obra do Senhor. Simplesmente os seus pensamentos se moviam a imaginar, a se lembrar que ele vem de muito longe, que ele vem de muitíssimo longe de obra do Senhor fazer. E ele se lembrava que já pregou o evangelho para muitíssimas pessoas. E ele começa a fazer rescaldos, começa a fazer cálculos de quantas almas já ganharia até o momento em questão. E ele via que não lhe pode contar, não posso contar porque são muitas. E ele continuava a fazer errado, a seguir errado, irmãos. Até que chegou o dia que morreu de vez e acabou no inferno. Também o Senhor, tinha dito que naquele vale dos cristãos, também no inferno tem pessoas que quando estava em vida, ele serviu a Deus abaixo de 80, 70. Lá no inferno tem pessoa que serviu. Se o Senhor mostrou esse ancião que quando estava em vida ele serviu a Deus há 80 anos. O Senhor disse, aí tem pessoa que serviu a Deus há 60 anos, há 40, há 30, há 20. Ou mais, desde 2017, que aquele ancião já era 80, já se passou, quer dizer que já é os 80 e tal, há quase 90 anos que ele está lá no inferno. 90 anos. Aliás, seriam, se ele estivesse em vida, queria dizer, se ele estivesse em vida, estaria a caminho de 90 anos. Agora, Deus não falou se tinha quantos anos esse ancião, ok? Mas o Senhor disse que era um ancião. Ele estava todo deformado, e no Vale dos Cristãos, na primeira arrebatamento ao inferno, eu olhava para os rostos deles, eu não reconhecia ninguém, porque os rostos deles estavam todos transfigurados. Estavam todos transfigurados. E não dava para ver a estrutura, sabe, da face. Não tinha como ver. Tudo queimado, tudo transfigurado. É terrível. O inferno mesmo é especializado mesmo para queimar. O inferno queima tudo que lá desce. Queima na hora. Aquele fogo não brinca.
O inferno é mesmo para queimar e não outra coisa, irmãos. É terrível, irmãos. Muitos só falamos do fogo do inferno, nós não temos noção do que é o fogo do inferno, afinal. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu não tenho medo, né? Mas isso dá um temor. Isso é terrível, irmãos. É muito terrível. Porque só tem medo de ir no inferno aquele que não sabe do Deus que adora, aquele que está brincando de ser cristão. Aí que vai ter medo de ir para o inferno. Eu não sou do inferno. O inferno foi vencido. Em nome de Jesus. Deus me ajuda a mim, Deus ajude a ti, Deus ajude a nós a escapar desse lugar. Porque enquanto em terra, bem, nós podemos dizer que a garantia de nós escapar no inferno é mesmo obedecer a Deus, né? E lutar, fugir do pecado. Mas é fugir, irmãos, é fugir mesmo, não é brincar de fugir do pecado. É fugir. Fuja do pecado, irmãos. Fuja. Igrejas que têm esse problema de fofoca, parem com isso, igrejas. Você já não está mais nesse nível, não é para estar mais nesses níveis de fofoca, de comparação. Não façam isso. Vocês mesmos são ministros, você mesmo que é pastor, você mesmo que é profeta, mas fica a fazer comparação com as igrejas de outros pastores. Você tem noção? Você tem noção, você? Se não se arrepender, vai se queimar no inferno. Não faça comparação. Se a tua igreja, ela não é de crescer, não é de número, você não se preocupa, você faz a vontade de Deus e acabou. Porque essas pessoas que estão no inferno, esses ministros, estão no inferno, porque vê de comparação, a mente só está nos números, encher a igreja, hein? Se preocupar com unção, é ter poder, é ter não sei lá o quê, lucratividade, ganâncias, orgulho. Está todo mundo lá no inferno, todos esses estão lá no inferno. Agora se lembrar, ficar aí, ser moído. E é terrível, irmãos. E se lembrar que você, quando estava em vida, você servia a Deus. Você era um ministro. Você pregava para os outros, se arrependam. Jesus Cristo está voltando. Abandona o pecado, mas você está no pecado. Mas você peca. E muitos ministros estão no inferno porque uns é por fazer a comparação da igreja. Outros é por pregar a palavra e não viver a palavra de Deus. Ele pregava para os outros, se arrependa. Ele falava nos outros, se arrependa, se não o inferno é contigo. Se você morrer, vai para o inferno. Mas ele depois ia pecar. Mas ele comete pecado. Morreu e está no inferno. Quizás a alma que ele pregou se arrependa mesmo, né? Senão também vai acabar no inferno. Irmãos, é triste. Só Deus na causa. Deus abençoe a cada um de vocês. Le põe like ao vídeo. Deixe o seu like. Subscreva-te ao canal. Deixa gosta. Deixa me gosta. O like, né? Compartilhe um vídeo para que mais cristãos, mais crentes possam despertar-se, possam acordar do sono profundo. Amém? Então, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Aleluias!